CBN Campinas. CBN Esportes Campinas. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Ampesp Fomenta 2024, o maior congresso para gestores de pequenos municípios no Brasil. Apresentação: Júlio Nascimento. 11h06. Grande abraço para você ligado aqui na CBN Campinas. Estamos iniciando mais uma edição do CBN Esportes. Hoje, quarta-feira, 30 de outubro de 2024, pré-Halloween. Mas vamos caçar as bruxas aqui durante o nosso programa, trazendo todas as informações sobre o time do seu coração até meio-dia. Começamos o nosso giro falando de Campeonato Brasileiro, porque hoje tem o jogo remarcado entre Internacional e Flamengo. A partida será às 7 da noite no Gigante da Beira-Rio. O duelo válido pela 17ª rodada do Campeonato Brasileiro. Lembrando que o Flamengo é o quarto colocado com 54 pontos, enquanto o Colorado é o quinto com 52. E o destaque da Ponte Preta, que entra em campo na próxima segunda-feira contra o Paysandu. Destaque da Macaca com Antônio Lupe. Fala aí, Lupe. Tudo bem, Júlio? Uma ótima quarta-feira para você e para todo mundo que acompanha o CBN Esportes. A Ponte se preparando para enfrentar o Paysandu na segunda-feira no Moisés Lucarelli. Jogo decisivo. É vencer ou vencer. Ontem, resultados que não foram muito bons para a Ponte Preta, que é o primeiro time fora da zona do rebaixamento. O técnico interino Nenê Santana deve ganhar reforços para o duelo contra o Papão. Gé, Novaes, Luiz Felipe e Pedro Rocha ficam à disposição após aí um período de suspensões. A Ponte deu uma sondada no professor Humberto Louser, mas tudo indica que no momento a negociação não deve lograr êxito. Hoje tem o segundo jogo da semifinal da Copa Sul-Americana. O Cruzeiro encara o Lanús às 7 da noite em Buenos Aires. Quem vencer fica com a vaga na decisão. E daqui a pouco o destaque do futebol paulista, com todas as informações do Corinthians, que desembarcou também em Buenos Aires para a decisão contra o Racing amanhã na Copa Sul-Americana. O Corinthians precisa vencer para chegar à decisão da competição. E ainda em Buenos Aires, o Atlético Mineiro confirmou a vaga na final da Libertadores ao empatar com o River em 0-0. O Galo tinha vantagem de perder até 2 gols. E hoje é a vez do Botafogo, que enfrenta o Peñarol no Estádio Centenário às 9h30 da noite. O Botafogo tem a vantagem de 5 gols conquistadas no primeiro jogo no Rio de Janeiro. E agora o destaque do Guarani, perdeu mais uma na Série B do Campeonato Brasileiro. Quem tem tudo no Bugrão é Antônio Lupe. Bom dia para você mais uma vez, Lupe. Muito obrigado, Júlio. Bom dia para você e mais uma ótima semana também para quem está ouvindo o CBN Esportes. O Guarani perdeu e perdeu um vacilo, 2 vacilos, né, em bolas paradas. 2-0 para o Novo Horizontino, péssimo resultado para o Guarani, que agora aí vive uma situação bem delicada. São 7 pontos de diferença para a Ponte Preta, que é o primeiro time fora do Z4. Faltam 12 pontos em disputa. Ou seja, virtualmente é uma situação delicada. Matematicamente ainda há chance. Mas pelo que vi ontem, principalmente a reação do torcedor do Guarani no brinco, já pode começar a organizar o ano que vem pensando em Série C. Mundial de Clubes, o presidente da La Liga, Javier Tebas, voltou a fazer duras críticas às ideias da FIFA de realizar um Super Mundial de Clubes no meio do ano que vem. O dirigente pontuou que a entidade vem tendo dificuldades para arrecadar fundos e cumprir as promessas relacionadas às quantias que seriam pagas aos clubes europeus para participar do torneio. Ele chegou a colocar a realização do Mundial em dúvida.
E agora mais destaques da Série B do Campeonato Brasileiro, chegando com o Fábio Scheib. Grande abraço, bom dia para você, Fábio. Muito bom dia, Júlio Nascimento. Bom dia, ouvinte CBN. Além do jogo do Guarani perdendo para o Novo Horizontino, que agora é o vice-líder da competição, ontem tivemos a vitória do Goiás, 3-0 para cima do Operário. O Goiás ainda sonha com uma vaga no G4. Em confronto direto no duelo catarinense, o Brusque perdeu para a Chapecoense em casa e se complicou. Já a Chape deu um salto na tabela, empurrando para a Ponte Preta como o primeiro time fora da zona de rebaixamento. Neste momento a Ponte tem 38 pontos, muito porque também o Botafogo ganhou ontem fora de casa do Amazonas, 1-0. Botafogo, Pantera tentando se livrar aí dessa zona incômoda da tabela, Julio. Boa, Fábio Scheib. E agora a opinião do CBN Esportes com Carlão de Freitas. Grande abraço para você, Carlão. Outro abraço, Júlio. Bom dia a você, bom dia, ouvinte CBN. O que falar, né? É até difícil assim a gente tentar alimentar a esperança do torcedor bugrino em permanência na Série B. A matemática permite, é bem verdade, mas a própria atitude da equipe ontem contra o Novo Horizontino, falhas individuais, apontam que o Guarani, infelizmente, vai descer para a Série C do Campeonato Brasileiro, que compromete demais o planejamento do Guarani, de reorganização, né, a parte financeira, os patrocínios, porque é uma competição, embora esteja numa evolução, mas ainda é deficitária. Vamos ver se o impossível acontece, mas o Guarani está aí caminhando, infelizmente, para mais um rebaixamento. 11h12. Esses são os destaques do nosso CBN Esportes. Você pode participar através do nosso WhatsApp. Mande a sua mensagem 991869070. 991869070. WhatsApp do CBN Esportes, que está no ar com trabalhos técnicos de Valmir Bortoleto. A coordenação de stream é com o Daniel França. Apresentação, Júlio Nascimento. 11h12. CBN Esportes Campinas. Bom dia para você. Amanhã, tarde para você. Seja bem-vindo à CBN Campinas. Aqui nós dedicamos diariamente para ser a sua melhor companhia no rádio. E a gente faz de tudo para que você fique por dentro dos acontecimentos locais, sempre em primeira mão. Em casa, no carro ou onde você estiver, através do aplicativo da CBN. As nossas entrevistas e debates abordam os temas e fatos mais importantes do momento. A gente te atualiza das informações do trânsito ao longo do dia e fala tudo sobre o esporte da nossa região de forma leve e descontraída, mas com muita responsabilidade. Somos mais que uma rádio. Somos a voz que conecta você à sua comunidade. CBN Campinas, sempre com você. 99.1. A rádio que toca notícia na nossa região. Trânsito. Thaís Azevedo com informações do trânsito de Campinas. Bom dia para você, Thaís. Ótimo dia para você, Júlio. Bom dia para todo mundo que está ouvindo a gente. Olha, quem segue ali pela Avenida Moraes Salles tem excesso de veículos sentido Nova Campinas, somente na chegada à Rua Coronel Quirino. No sentido centro, são boas as condições. A Rua Irmã Serafina e a Anchieta tem trânsito fluindo bem pelas duas pistas. Quem segue pela Orozimbo Maia reduz a velocidade pela pista da esquerda na saída da Avenida Brasil e mais à frente da Rua Sacramento até a Rua José Paulino, isso sentido centro. Pela pista da direita, trânsito fluindo bem. No sentido oposto, sentido norte-sul, motorista vai fazendo um bom caminho. A Senador Saraiva tem lentidão pelas duas pistas da Rua Jorge Miranda até a Avenida Benjamin Constant e mais à frente na saída da Avenida Campos Salles. Júlio. Obrigado, Thaís, pelas informações. Thaís volta na programação da CBN agora 11h14. A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas.
Tem o retorno das obras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. CBN Esportes Campinas. Onze horas e 16 minutos, estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Vamos começar aqui o nosso programa falando sobre as competições sul-americanas. A semana de Buenos Aires, né? Dá para chamar assim, com exceção do jogo do Botafogo que vai ser no Uruguai, lá no estádio Centenário em Montevideo. Ontem, 0-0, Galo e River, muita festa, mas o jogo decepcionou um pouquinho, né? Tava esperando um pouco mais, inclusive, do River, não teve uma grande atuação ofensiva assim. O River não conseguiu marcar, inclusive, no Atlético Mineiro. Diego Milito, pai de Marcelo Galhardo, hein? Simplesmente um retrospecto impecável do Milito contra o Galhardo. Nunca perdeu, né? Nunca perdeu. E agora consegue mais uma classificação com o Galo. E hoje teremos a definição. Provavelmente o Botafogo passa, né? Alguém acredita aqui numa remontada do Peñarol? Difícil, ou praticamente impossível, né? Até porque time por time, né? O Botafogo ele é superior, vive um grande momento. A mudança do local do jogo para o Estádio Centenário eu acho que favorece ao Botafogo, não só pelo ambiente, mas também é um estádio mais largo, né? Sem aquela pressão, sem aquele caldeirão efervescente do campeão dele, siglo. Mas eu acho que o Botafogo não só se classifica, mas como tem boas possibilidades de voltar com a vitória, apesar que parece que vai um cascudão lá, né? O técnico Arthur Jorge pensa em poupar aí alguns jogadores. Carlos, o fato de o jogo ter saído da casa do Peñarol e ter ido pro Centenário, de certa forma, favorece o Glorioso? Eu acho que favorece. Um estádio mais seguro, um estádio mais amplo, né? Não tão acanhado como o estádio do Peñarol, que o Fábio Chaib já passou por pererecos lá em outras ocasiões, mas eu acredito num Botafogo resiliente, claro, principalmente pelo extracampo, e mesmo com um time mesclado, dá para voltar com a vitória e selar aí, confirmar a vaga para a decisão da Libertadores. E aí, Fábio Chaib? Júlio, a vantagem é tão grande que o Botafogo pode dar o luxo de preservar jogadores pensando no Brasileirão também. Tem um clássico contra o Vasco na próxima semana. Então, o Botafogo pensando justamente na classificação que está mais que encaminhado, eu acho improvável, impossível também. Essa mudança de estádio favorece sim ao Botafogo, sem dúvida. Um estádio muito mais acanhado do Peñarol, em comparação do lendário Centenário, mesmo porque não vai estar completamente lotado, né? No Peñarol teria 40 mil pessoas, o Centenário cabe em 60 mil pessoas, cabe, né? Então é uma situação que ajuda o Botafogo praticamente classificado, fazer a quinta final brasileira em 6 anos, hein, Julião, do Libertadores. Perfeito, Fábio Chaib. 11 horas e 19 minutos, então eu tô com esse palpite também, acredito numa final brasileira pro desespero da Conmebol, né? Entre Botafogo e Atlético Mineiro. Nós já discutimos isso, Júlio, Fabião, Lupe, todo o debate, né? Toda vez a gente entra nesse debate, eu sou partidário de diminuir o número de clubes, porque o futebol brasileiro já está bem acima, né, dos demais, financeiramente, tecnicamente, porque senão vai virar uma Copa do Brasil como participações internacionais. É isso. Agora, sobre o Corinthians. Amanhã teremos em Buenos Aires o segundo finalista da Copa Sul-Americana. O primeiro sai hoje, né? Cruzeiro e Lanús duelando também em Buenos Aires. É Buenos Aires esse jogo também, né? É o cilindro. Sim. É o cilindro. Avejaneira. Eu tô com La Fortaleza na cabeça.
É do Lanús, né, o La Fortaleza. Que é hoje contra o Cruzeiro. É hoje. Ah, então eu estou correto. Tá certo. Ah, então Você está certo. meu instinto não É falhou. cilindro do Racing. Ah, perfeito. Corinthians e Racing. Fortaleza é do Lanús, Cilindra é do Racing. É só fazer a célula. ok. Perfeito. Muito obrigado, viu, Antônio Louco? Não, eu tô aqui só pra te ajudar. Corinthians está em Buenos Aires. Agora a grande dúvida é em relação à escalação, né? Se Corinthians... Existe essa possibilidade do Corinthians não ir com força máxima, o que pra mim não vai acontecer. Eu acho que o Corinthians vai com força total, porque é uma semifinal de Copa Sul-Americana e mesmo que mas o foco tem que ser a permanência no Campeonato Brasileiro. O Corinthians depende das próprias forças para seguir no Brasileiro e um título de Sul-Americana, além de ser inédito para a história do clube, vai dar a vaga a Libertadores, o que para os cofres do Corinthians é muito importante por conta aí do montante gasto, né, Carlão, em 2024. Eu tô com você, Júlio. Eu acho que o Corinthians tem que se dedicar à Copa Sul-Americana também, vai com força máxima. Talvez só o Kaká, que não joga, né, se lesionou na partida contra o Cuiabá. Yuri Alberto está na delegação. José Martínez também, né, que ficaram de fora lá em Cuiabá. E tudo bem, tem um clássico contra o Palmeiras, que é importante demais. Só que uma final de Sul-Americana, um título de Sul-Americana, pode mudar os rumos do Corinthians para 2025, a parte financeira. O Corinthians hoje, quer queira ou não, tem uma equipe competitiva. Eu acho que se tivesse com esse time desde o início do Brasileiro, o Corinthians poderia estar numa outra prateleira. Então, por isso a importância desse jogo contra o Racing. É difícil, precisa da vitória, mas eu vejo o Corinthians com possibilidades, tá? 50-50. Talvez o fato de jogar lá no Cilindro tenha uma pequena vantagem do Racing, mas o Corinthians é muito cascudo, o Corinthians é forte e tem condições de voltar para o Brasil com a vaga. Mais que garantir uma vaga na Libertadores, né, Júlio? O Corinthians também garante a Copa do Brasil, que já não está classificado pelo Paulista, e somente o título da Copa Sul-Americana garante esse calendário para o Corinthians, com Libertadores, evidentemente. Deu a chance aí de repente, construir uma vantagem, né, no primeiro jogo, até para deixar essa partida mais confortável, 1-1 na ida no Mineirão. E hoje o Fernando Diniz mais pressionado do que nunca. Engraçado que eu acho o time do Cruzeiro no papel muito bom. Não tem jogado bem, né, Júlio? Mas não encaixou, né? Por exemplo, você olha pro meio campo, o Lucas Romero, que é aquele pegador, né? Aquele volante de muito vigor. Aí você tem Matheus Henrique, que teoricamente é um volante com boa saída de bola. Ele fez esse papel, até no Grêmio ele jogava com camisa 10, né? Aí o Matheus Pereira, que também deu uma sumida nos últimos jogos. Aí um ataque leve com Barreal, Verón e Caio Jorge, mas não tá encaixando. Não tá encaixando esse time do Cruzeiro com o Diniz. E tem um detalhe, né? Se o Cruzeiro não conseguir a vitória e a classificação para a final, pelo investimento que fez, principalmente na janela do meio do ano, ficar ali em oitavo, sétimo, não beliscar um G4 de Campeonato Brasileiro, são resultados péssimos para a SAF, né? Do Cruzeiro, que investiu pesado. Além do Matheus Henrique, contratou o rapaz lá, o volante, o Wallace, né? Que veio da Udinese. Então, situação delicada do Cabuloso, hein? E o pior é ver o Galo na final da Libertadores ainda, né? Com essa rivalidade. Nossa, se o Cruzeiro cai hoje, imagino que vira lá Belo Horizonte, né? Em termos de gozação dos atleticanos. Olha, curioso, né? O jogo do Atlético. O amigo nosso chega triste. E na Superliga estava rolando Cruzeiro e Minas, né? Tudo bem, a torcida do Cruzeiro do vôlei ela é diferente, né? Nem se compara à torcida do futebol, até na maneira de se comportar. Mas o ginásio deu uma, sabe? No radinho. Aquele frisson já não era mais o mesmo, né? Os caras classificaram. Deu uma riada. E pior que foi até o tie-break também lá, né? Então eles viram toda a festa também. Uma pauleira lá, cheio de rivalidade mesmo. Ô, Júlio. Sim, Fábio. Se você conhecesse um corintiano, um cara fanático e tudo mais, você indicaria ele torcer para qual time hoje, pensando com o Corinthians finalista da Sul-Americana? A Lanús. Lanús. Confronto brasileiro acho muito mais difícil, né? E o Corinthians não tem tido muita sorte em finais recentes aí com o Cruzeiro, não, né? Então acho que Lanús, o terror de algumas pessoas. Olha aqui, ó, o pessoal no WhatsApp participando, 9986-9070. Mexeu com o nosso amigo. Ele vai torcer pro Cruzeiro hoje até o último segundo. Pessoal do CBN Esportes, ontem o Deivinho imitou o macaco para a torcida que estava atrás do banco do Atlético. Imagina ser do River, que atitude mais irracional. Esse sim deve ter só um neurônio. Deixa eu só pegar aqui quem mandou a mensagem. É o Wilson.
É o Wilson. Wilson Som Automotivo. Final do telefone 9404. Eu tava até discutindo com o Lupe ontem, hoje de manhã, sobre o gesto, porque segundo o Twitter, o apelido pejorativo lá do River é a galinha, né? E que supostamente o que ele estava fazendo era uma galinha e não um macaco. Mas é mais parecido com um macaco do que uma galinha, né? Se for uma galinha, ele imitou mal. Então eu não sei se o Daverson estava sendo ofendido também ali, eu acho que foi uma um resposta gesto, irônica, um deboche. Eu acho que ele foi debochado, foi irônico, mas, gente, é preciso tomar mesmo assim, mesmo como resposta, não é legal fazer. Não é legal fazer. E ficar fomentando esse tipo de coisa, meu Deus do céu. E o Daverson se comportou muito bem ontem no jogo, viu? E jogou bem e tal, mas... cara, tá insuportável isso, né? Tá louco. E ontem mais cenas, né? Cenas lamentáveis da torcida do River em direção à delegação do Atlético e tal. Pelo amor de Deus, que nojo. Desnecessário também. Por um lado, também é desnecessário o Daverson no ônibus com a delegação com a bandeira do Boca Juniors embaixo do staff dele, mostrando pra torcida, assim, de relance, a bandeira do Boca Juniors provocando o River Plate, né? Tem que pensar um pouco também, jogador de futebol, né? Eu acho que a provocação, ela faz parte, tal, do folclore, mas por parte do torcedor. Essa do Atlético? Essa do Boca da bandeira Juniors, do Boca Juniors. Mas tem que tomar muito cuidado, porque ontem a festa foi maravilhosa da torcida do River, né? Os luminosos e tal, mas às vezes você ficar fomentando um ambiente, o ambiente já é hostil, você ficar fomentando esse tipo de coisa é pior ainda, mas que bom que na bola deu galo, né? 0-0. Pessoal, o Bugre já caiu há meses, infelizmente, a encarar a realidade e começar a preparar a Série C 2025. A matemática não enxerga um time fraco, apático, sem reação. Acabou. É o Pércio, lá de Valinhos. Declaração forte, né? A matemática não enxerga o que o time apresenta em campo. Isso é um fato mesmo. Mas assim, a gente até concorda com... Como é que ele chama? Pércio. Mas assim, da nossa parte, enquanto tem essa possibilidade de matemática, a gente não pode chegar aqui no microfone e falar que caiu, que já foi. É difícil, pelo que a gente viu ontem. Não vai conseguir escapar, mas a matemática ainda permite, então vamos... A hora que a matemática também não der mais a possibilidade, aí a gente vai começar a discutir a temporada. E o próprio elenco, né, Lupe, o técnico Alan Al, jamais, ele não vai chegar eu não consigo imaginar isso no futebol, o cara no vestiário, gente, não vai dar, não, ele tem que fomentar essa esperança, trabalhar para que o Guarani consiga aí o resultado, as 4 vitórias consecutivas, é difícil, é pouco provável, é quase que impossível, mas tá lá, a matemática permite, a gente não pode pegar esse canhão que é o microfone da CBN e falar que o Guarani já caiu. Bom dia, meus amigos. Vocês falam do Corinthians como um time que está bem. A realidade do Corinthians hoje é brigar para não cair. Matheus Vinco. Não tá bem não. Inclusive, Matheus. Pra você essa mensagem, Júlio. Não, é que eu acho que ele não ouviu ontem o programa que eu falei assim, o Corinthians não interessa mais o Corinthians jogar bem, porque não vai jogar. O que interessa agora é ser resultadista. Mas concordo com o Matheus. Isso fica para 2025 jogar bem. Concordo com o Matheus quando ele fala que o Corinthians não está bem. Isso é verdade, isso é realidade. Agora, é inegável que com os reforços, com o Memphis, o Corinthians elevou o patamar. Tanto é que ele saiu da zona do rebaixamento. Memphis Depay ou Depay? Depay, né? Pode voltar, é bem verdade, mas é um Corinthians hoje que passa um pouco mais de confiança pro torcedor. Se o CRB e a Ponte vencerem, o Guarani perder... Não, Marcos, o Guarani não cai no sábado por conta do número de vitórias. Não há possibilidade matemática de queda na próxima rodada. Sugestão de pauta aqui, depois eu passo pro Lupe. Abraço aqui pro Walter Ricardo, mandando bom dia. Vai, Galo! Torcedor Atlético, hein? Olha, sensacional. Muito bom dia, meus amigos da CBN. O Guarani vai secar mais uma. Derivaldo. Vai secar mais uma? Não peguei a ideia. Cleiton aqui, bom dia, amigos. Bugre Game Over. Daqui a pouco a gente vai falar do Guarani. O Edu do Táxi tá mostrando aqui que ele já separou a camisa do Lanús. Eduzinho é craque lá do Parque Prado. Isso foi uma febre, né, em 2013 aqui em Campinas. O presidente na época, da final, né? o Orley Senna teve a final contra a Ponte e o Orley
fez um material de treinamento, né, da Topper, muito bonito, aliás, a cor vinho semelhante à do Lanús, da Ferroviária. Faz parte, isso aí é legal pra caramba. Eu lembro que o dia da final era meu aniversário, então esse dia me marcou muito. Eu lembro que eu estava a caminho da escola e o trajeto passava ali pela Norte-Sul. Tinha um varal que ele ligava ponta a ponta da Norte-Sul. Metade do varal era camisa do Lanús, a outra metade camisa da Ponte. E tava vendendo, cara. Tava vendendo. Tanto é que tem mobilizou demais aquela final da Sul em 2013. E sabe por quê também, Júlio? Não só Campinas, claro, evidentemente, mas o Brasil, porque era o último jogo da temporada, né? Os paulistas, os grandes, não estavam envolvidos em nenhuma decisão. E a Ponte foi TV Globo, aberta, Kleber Machado e tudo mais. Até porque o outro jogo que interessava era a final da Copa do Brasil, Flamengo e Atlético Paranaense. Então que o estado de São Paulo todo focado na sua. Cara, aquele momento, tudo bem que não deu certo para a Ponte, né? Mas foi algo histórico. O que aconteceu, o envolvimento, até da cidade, mesmo os bugrinos torcendo contra, mas o envolvimento da cidade naquele 11 de dezembro foi sensacional. E só que o final da história para o torcedor da Macaca foi triste. Se Campinas brigasse por títulos. Verdade. 11h31, daqui a pouco a gente fala, inclusive, de Guarani Ponte. Repórter CBN. Quarta-feira, 30 de outubro de 2024. O júri popular dos 2 assassinos confessos da vereadora Marielle Franco e do motorista Anderson Gomes começou hoje no Rio de Janeiro. Os ex-policiais militares Rony Lessa e Elcio de Queiroz estão presos desde 2019. A primeira a falar foi a assessora Fernanda Chaves, sobrevivente do atentado. Ela participou da sessão por videoconferência e pediu que os réus não assistissem ao depoimento. Segundo Rony Lessa, os mandantes do crime foram Domingos e Chiquinho Brazão, que permanecem na cadeia. O ex-PM também afirmou que o ex-chefe da Polícia Civil, Rivaldo Barbosa, impediu que as investigações chegassem aos irmãos. Os 3 acusados negam participação no crime. A segurança do Palácio do Planalto teve de conter uma mulher que tentou entrar no Palácio do Planalto sem roupas. Ela queria ser ouvida pelo presidente Lula e pelo vice Geraldo Alckmin. A mulher chegou vestida ao balcão da recepção do prédio e se despiu na sequência. A Secretaria de Comunicação informou que ela teve um surto psicótico. Proprietários de veículos motorizados voltarão a pagar em janeiro o seguro DPVAT, que vai se chamar SPVAT. O valor ainda não foi definido. O seguro cobre indenizações por morte e invalidez permanente, além de reembolsar despesas com assistência médica decorrente de acidentes de trânsito. A cobrança do DPVAT havia sido extinta em 2020 no governo do ex-presidente Jair Bolsonaro. A Coreia do Norte moveu um lançador depois de concluir os preparativos para disparar um míssil balístico intercontinental. Segundo a agência estatal de notícias da Coreia do Sul, o lançamento do artefato pode ocorrer no mês que vem. No horário de Brasília, 11h33. Repórter CBN. As principais notícias do dia, a cada meia hora. CBN Esportes Campinas. Apresentação: Júlio Nascimento. Estamos de volta aqui com o nosso CBN Esportes. Eu vou puxar aqui a fila com o Guarani, viu, Lupe? Até para mandar um abraço aqui pro Rodolfo Ferreira. Ele me lembrou que o Watson Batista, no começo do mês, mesmo que a matemática dissesse que o Atlético tinha chance, o Watson chegou na imprensa e falou assim: o Atlético caiu. Vamos começar o planejamento para 2025, porque a gente sabe que é uma questão de tempo. Estou sentindo que a matemática começou a ficar um pouco de lado no Guarani e pelo menos a diretoria já começa a pensar 2025 com a Série C como uma realidade, né? Sim, até porque a gente acabou destacando isso antes do repórter CBN, da questão matemática, que ainda permite o Guarani acreditar nessa situação, mas é uma matemática
Não existe matemática impossível, né? Mas é uma matemática difícil, porque hoje o Guarani tem 31 pontos com a derrota para o Novo Horizontino ontem por 2-0. A Ponte tem 38, que é o primeiro time fora do Z4. Então são 7 pontos de diferença. Faltam 12 pontos para terminar aí a Série B. São 12 pontos em disputa. É muito difícil. E ontem, Júlio, quem estava no estádio Brinco de Ouro da Princesa, principalmente no segundo tempo, eu destaquei isso na transmissão, cara, era um silêncio. Parecia que nem estava tendo jogo. Porque o torcedor já não tem mais reação. Energia, né? Não tem mais aquela energia positiva para passar para os jogadores dentro de campo. E outra, o Guarani enfrentou um time muito organizado, um time que vai subir. O Novo Horizontino vai disputar a Série A do Campeonato Brasileiro, porque tem um time muito organizado dentro de campo. O Guarani começou bem o jogo, só que aí vieram as falhas defensivas, né? 2 bolas paradas, 2 gols. O primeiro do Rafael Donato, numa confusão, tava vendo o gol com mais detalhes. Nossa, hoje. Cara, são 5 jogadores, são 4 jogadores do Guarani e 2 do Novo Horizontino. É um bate-rebate, um perereco danado. A bola bate sem querer na cabeça do Donato, bate no Pegoraro e vai pro gol. E o segundo, uma infelicidade total, a bola bate na cabeça do Salustiano e entra. Também achei que dava pro Pegoraro ter dado um soco na bola, mas enfim, são questões aí que só quem tá dentro ali das 4 linhas tem aí o segundo gol que nós estávamos vendo o vídeo. Na instantaneidade, talvez a gente deixa passar, mas ali vendo, revendo, pulou tarde, né? Mas muito tarde. Mas assim, tarde demais. Mas enfim, já foi. Depois da partida, o técnico Alan Al falou a respeito dessa possibilidade remota de permanência do Guarani na Série B. Continuar trabalhando, saber que é um golpe duro para nós, porque nós esperávamos dentro de casa os 3 pontos, até pelo que nós fizemos antes de tomar o gol. Depois houve um pouquinho de desequilíbrio, mas voltamos novamente a jogar, a tomar a rédea da partida, e não esquecendo que é muito difícil você jogar contra uma equipe que provavelmente vai estar disputando a Série A e vem tendo essa consistência durante a Série B inteira, né? Nós não jogamos contra um adversário qualquer, mas ao mesmo tempo poderíamos sim ter saído com a vitória. Esse sentimento demonstra o caráter, né? Seria um absurdo se a gente não tivesse cabisbaixo, se a gente não tivesse chateado, se a gente não tivesse frustrado pelo que a gente fez também durante a partida, né? Nós poderíamos ter saído na frente, tivemos as melhores oportunidades antes de tomar os gols de bola parada. É lamentável, né, a gente desperdiçar uma oportunidade dentro de casa, de uma sequência que a gente vinha tendo muito boa dentro da nossa casa, mas ainda depende só de nós. Difícil, mas desde o início da competição, desde as primeiras rodadas, a dificuldade ela vem acompanhando, né, o Guarani. Então nós temos que ter essa resiliência, temos que ter essa frieza, temos que levantar a cabeça, continuar trabalhando, procurando recuperar alguns atletas para que a gente possa ter um leque de opções maior, né, no momento que a gente precisa reverter alguma situação dentro de campo e no momento que a gente precisa sustentar também algum resultado favorável. O nosso elenco ele vem sendo reduzido principalmente do meio para frente, por lesões, por uma série de questões que infelizmente fazem parte do futebol. Então a gente tem que lamentar, tem que ficar triste, né, por nós, pelo nosso torcedor, mas ao mesmo tempo a gente tem que seguir em frente. A nossa caminhada ela não acabou aqui, ela continua e, como eu falei, a gente tem que acreditar que só depende de nós. Vamos enfrentar jogos difíceis, muito difíceis, mas desde o começo da competição vem sendo assim. Então a gente tem que ter essa personalidade, essa resiliência e principalmente agora falar menos e trabalhar muito mais. Teve uma fala também do Luan Dias na saída do campo que, cara, foi muito pesada, né? Que ele fala de gols de bola parada, que o Guarani dominou o jogo. Aí ele usa até o termo pipoca, né? Em algumas situações. Então, assim, é um cenário que é aquilo que a gente vai voltar a falar. Matematicamente ainda tem chance, mas pelo cenário que foi criado, ou que está sendo criado, já é um cenário de rebaixamento, Júlio. O Guarani muito provavelmente vai disputar a Série C. Não dá pra colocar a sonora do Landia, senão ia sair cheio de pi. Pi toda hora. Então não dá pra colocar agora. Mas basicamente ele disse que o Guarani pipocou. Na hora... Ele usou essa palavra também. Exatamente. O termo utilizado pelo Landias, pipocou. O termo mais leve, né? Porque foi um show. O termo que dá pra ser
Usou M3 pontinhos. Mas, eu acho que não justifica você chegar e soltar, né, os palavrões que o Luan Dias soltou. Só que eu tento entender porque ele brigou demais ontem. Não só ontem, mas eu acho que desde a chegada do técnico Alan Al, o Luan Dias se reinventou. Um jogador questionado, um jogador cheio de desconfiança quando chegou no Guarani, né, por tudo que ele também não havia apresentado, né, tirando o Água Santa, mas na Ponte Preta não jogou nada, no Santos não jogou nada, no Goiás apenas brilharecos. Mas no Guarani, no segundo turno, é um cara que chamou a responsabilidade, que ontem brigou demais, no derby foi o maestro, e no segundo turno uma das coisas boas que o Guarani apresentou foi esse ressurgimento do Luan Dias. Então ele estava pé da vida por tudo que aconteceu, pelas falhas individuais também. Então, de certa maneira, eu até entendo a revolta do Luan no final do jogo. E esse desabafo, só um minutinho, Chaibe, também mostra dessa situação aí da queda. Sim. Porque vamos pegar a situação do Luan Dias? Claro, um rebaixamento marca a carreira de forma negativa do jogador. Vai estar lá no currículo, Luan Dias, rebaixado com o Guarani. Só que pra ele, cara, ele vai sair daqui, ele vai voltar pra se valorizou. Ele vai jogar um Campeonato Paulista e ele pode ou pegar algo melhor pra temporada, igual sempre aconteceu nos últimos anos. Então, assim, às vezes cansa o jogador também. Ele já vê que o cenário é difícil. Então ele chega ali, porque foi o único que parou pra falar. O resto, querendo desabafar, né? Me pareceu também muito, né, Carlão? Rugas do passado também, né? Depois que o Pegorari falou tanto do ataque que não funcionava quando precisava e estava garantindo lá atrás. Eu, como ouvinte, estava ouvindo essa entrevista também, sinto que foi uma resposta de um jogo que o Pegorari faria 2 vezes. Né? Ô, Fabião, você tocou num ponto que é muito achismo porque a gente não está no vestiário do Guarani, né? Porém, ninguém é bobo aqui e todo mundo tem os seus contatos dentro dos clubes de Campinas. Eu creio que o vestiário do Guarani, após aquelas declarações do Pegorari, aliás, um show de besteirol, né? O Pegorari apresentou nesta Série B quando deram o microfone para ele. Pelo amor de Deus. Eu acho que o clima não ficou legal. Eu acho que houve problema sim. O Guarani teve aí um momento de melhor, um momento de celebração quando ganhou da Ponte, as imagens no vestiário, tal, aquela palavra de força, mas que sempre acontece e ela só é revelada nos dias de vitória. Mas eu acho que num dia a dia normal, o Pegorari tumultuou, sim senhor, o ambiente do Guarani. Nada contra o profissional, que quando chegou e se recuperou, eu achava que teria que ser o titular, mas nos meandros do Brinco de Ouro, intramuros do Brinco de Ouro, eu acho que o Pegorari deixou o clima mais pesado lá no Guarani. Cara, agora o Guarani errou muito nos goleiros essa temporada, né? É que o grande problema envolvendo o Pegorari é que ele perdeu boa parte do ano, né? Sim. Isso interfere muito na questão bem, do né, ritmo. Júlio, contra o Santos, né? E aí parece que ele deu depois das declarações, parece que o Pegorari começou a se sentir pressionado, tomou decisões erradas. O jogo contra o Botafogo em Ribeirão foi muito ruim. Não sei, eu senti que o Pegorari desligou. E o Vladimir, cara, ele é experiente, o Vladimir tem currículo, fez grandes temporadas pelo Santos, fez grandes temporadas pelo Avaí. Mas o que chama gol, o Vladimir, é brincadeira, cara. Meu Deus do céu, mesmo quando ele tá jogando bem, parece que as coisas não engrenam pra ele. Mas será que, impressionante. Mas será que ontem poderia ser algo diferente? Porque o Vladimir, ele sai melhor do gol do que o Pegorari? Cara, foi... Porque eu não entendi a escalação do Pegorari. Então, eu também, a hora que... E tem hora que a gente passa até uma certa incoerência, né? Porque quando o Pegorari volta e dá conta do recado no jogo contra o Santos... nós até, eu pelo menos, eu acho que o Pegorari tinha que continuar pelo bom momento, por ser um cara identificado, tudo bem. Aí passou o campeonato, ele falou um monte de coisa, tal, falhou. E aí vem o Vladimir pro jogo contra a Ponte ou não? Contra a Ponte, voltou o Vladimir. E o Guarani ganhou. Ah, mas depois perdeu pro Sport de 4-0. Ai, cara, mas não sei, eu permaneceria com o Vladimir por ter feito um bom clássico. Vamos tirar o jogo do Sport, e ontem era um jogo decisivo também, então permanecer nessa sintonia de decisão. Eu ficaria com o Vladimir. É claro, profeta do acontecido, falhou e tal, mas eu permaneceria com o Vladimir. Me causou estranheza também a volta do Pegorari, até pelo momento de crescimento do Vladimir. E será que o Vladimir não volta contra o Goiás? Agora Ou também vai ficar nisso. Aí vai ficar. Então, mas aí, porque ontem a torcida
ela ficou em silêncio, mas na saída do campo, ele foi o alvo. Ele e o Pastana, que subiu para receber os jogadores, foram os dois alvos da torcida. Só que aí você tem 4 caminhos. Pegorari, que tá sem moral com a torcida e com uma imagem desgastada. Sim. O Vladimir, que não passou confiança. Não passa segurança e dá a impressão que hoje ele é o reserva. Douglas Borges, que já tá negociado com o Náutico. E o Fred Conte, que a gente não conhece. Tem 21 anos, a gente não viu jogar, não estreou com a camisa do Guarani. Tem o Álvaro também, né? Tem o Álvaro. Tá por aí o Álvaro. Eu iria o garoto Álvaro. Então, eu colocaria o Álvaro. Ué. Mas, cara, é um combo, né? Acho que a gente vai ter muito tempo se configurando realmente o rebaixamento do Guarani, mas, cara, foi tanta coisa errada, tanta escolha errada, posicionamentos errados. O 2024 do Guarani, olha, terrível, terrível. Infelizmente, assim, para dar um tapa na cara destes dirigentes do Guarani, o rebaixamento é merecido. Pode até não acontecer, mas é merecido por tanta coisa equivocada que aconteceu lá atrás. E a gente sabe, Regis e tal, demissão de comissão técnica, de staff. Mas foi tanta besteira, tanta coisa errada que o final da história só poderia ser esse, um rebaixamento para a Série C. Eu tenho o estopim do rebaixamento, se for confirmado, do rebaixamento da Série B. A gente fala muito, né, principalmente no começo da temporada, contratou, ele não veio para cá forçado, alguém foi lá e contratou. Ryan. Zagueiro. O da Ponte, aquele que jogou na Ponte, a gente já conhece. Léo Santos. O Léo Santos. A gente. Vamos aguardar, mas assim. O passado dele no vizinho não foi bom. Aí que aconteceu, não foram bem. Beleza. Aí que acontece, precisa contratar um técnico. Vai em quem? Leu meus Pintado. pensamentos. Mas o Pintado, nada contra o Pintado. Sim. Rapaz, gente boa, profissional. Vencedor. Pai de família. Mas, cara, o Pintado fez um trabalho legal na Portuguesa, mas assim, evitou um rebaixamento. Mas e Série B? Qual foi o último? Foi aqui pertinho, Cara, ó. E aí? E às vezes... Não, aí foram lá e contrataram. Não consigo entender. Exato. Eu também não consigo entender. É só olhar pro vizinho, às vezes, né? É isso, só olhar Júlio. pro vizinho. Não isso. aprende. Mais que isso, né, Julio? Além das 4 trocas de executivo de futebol, tá coroando, entre aspas, né, um ano ruim no Guarani sem presidente, né? O presidente já testado de licença, problemas administrativos aí também que espelham realmente o que está a situação do Guarani neste momento, infelizmente quase concreta aí da Série C. Ele alega, né, problemas de saúde e tal, mas uma saída estratégica, né? E tem mais aí que saíram antes da... É aquilo, né? O filme do Titanic, que ele nos mostra algumas lições. O rebaixamento ele vai sendo construído, né? Exatamente. Só que tem gente que se joga do barco antes dele afundar. E isso mostra muito da personalidade. Por exemplo, no filme, os músicos estão lá, os caras sabem que o barco vai afundar. Mas vamos lá. Um até pensa em sair. Aí ele olha para os companheiros que continuam tocando, fala assim, eu comecei esse trabalho com eles, estive ao lado deles, vou até o fim com eles. Os caras ficam lá até o barco afundar, tocando juntos. E vão até o fim. Agora, no Guarani, muitos não tiveram essa personalidade. Isso, eu não posso falar o nome do jogador, né? Porque não tem como provar. Mas tem jogador que diz que tá lesionado e por isso voltou pro clube de origem. Aí tem a situação do Marconato que tá mal explicada e ele pede licença. Mas tudo foi mal explicado. Isso cai no colo do Rômulo, do Camaro. Júlio, foi tudo mal explicado no Guarani, né? Difícil. Desde a situação do Regis, que eu acho que contaminou o elenco do Campeonato Paulista. Aí o trabalho do Humberto fica comprometido. O Campeonato Paulista só não caiu porque, graças a Deus, veio o Bragantino com o time C. Aí o Guarani ganhou, não sei como também. Aí veio a Série B, contratações equivocadas, jogadores muito abaixo do nível. Aí fica esses pseudo-afastamento do Ricardo Moisés. Ele vai virar? Não, ele não vai participar. Gente, você acha que o Ricardo Moisés tá fora do Guarani? Ele é um homem forte, ele é um homem de ligação com a Asa Alumínio, que é o cara que investe. Pode até estar fora, mas eu não acredito nisso. Eu também não acredito. Eu também. Pode chegar no microfone. Não, eu tô fora. Eu não acredito. É o cara mais forte do Guarani, forte politicamente, forte financeiramente. Aí fica esses afastamentos em nota oficial. Ele não é mais o CEO. Ele vai cuidar das piscinas. Ele vai cuidar do campeonato de futsal. Mas é o Ricardo Moisés, é o cara forte lá no Brinco de Ouro. Ele não saiu. Como que chamava o de administrações anteriores, que toda vez era afastado e sempre tava lá?
o que o Thiago Carpini... Anailson. Anailson, é a mesma coisa, gente. Esses caras não saem do futebol. O Ricardo Moisés, ele é muito forte no Guarani. Ele não sai. E fora desmandos, as contratações, o Lupe... 39 contratações, cara, o Lupe e 13 número 3 foram embora. aí que, cara... Eu tenho mais, hein, mas São rivais. Tá, mas você sabe o que tá acontecendo no vizinho. Você sabe. Você acha que os dirigentes do Guarani não conversam com os dirigentes da Ponte, não tem amizade lá na Ponte Preta e vice-versa? Pô, como que é o trabalho do Pintado? Chega o cara do CA, tem a rivalidade, mas você conversa, viu? Ô, Ponte Preta, não vamos falar que estamos conversando aqui, mas como que é o trabalho do Pintado? Pô, vocês conhecem o Léo Santos e tal? Não, gente, pelo amor de Deus, o profissional não, mas é um jogador que passou por Campinas e não foi bem. O Ryan é um jogador que tem potencial, mas não consegue jogar, problemas físicos, fora outros jogadores. 39 contratações? Então já explica muita coisa, né? 11 horas e 51 minutos. Daqui a pouco o Lupe vai explicar se tem alguma chance de Humberto Louser voltar a Campinas. Humberto Louser. 11 horas e 51 minutos. Humberto Louser? A gente faz escolhas todos os dias. Que roupa vestir, por qual caminho ir. E com o nosso dinheiro, não é diferente. Escolher uma instituição financeira que lhe atende como você merece é primordial. E se você ainda pode ser o dono dela e tomar todas as decisões, melhor ainda. Esse é o cooperativismo de crédito. Aqui na Unicred, você tem todos os produtos financeiros do mercado com taxas mais justas. Tem um dos melhores cartões de crédito do mundo, com várias vantagens exclusivas. Tem o retorno das sobras da sua cooperativa direto em sua conta e na melhoria da sua comunidade. Tem aplicativo para resolver tudo de onde você estiver. E tem ainda várias soluções para você realizar os seus sonhos ou alavancar o seu negócio. Este é o nosso jeito de fazer você prosperar. Escolha Unicred. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. A CBN Campinas mantém você atualizado sobre as notícias do Brasil, do mundo e, claro, da nossa região. Entrevistas, debates, as condições do trânsito, o noticiário esportivo e tudo mais que você precisa saber para ficar bem informado. CBN Campinas, 99,1. A rádio que toca notícia na nossa região. Hora do vôlei. Oferecimento Unimed Campinas, como nenhuma outra. E com o talento e brilhantismo de Marco Guarizo na transmissão ao lado de Renata Rondini, ontem essa dupla fantástica transmitiu a vitória apertada do vôlei Renata para cima do Blumenau no tie-break 3-2. O primeiro set, vitória do Renata por 31-29. Depois do segundo set, o Blumenau varreu Renata 25-15. E no terceiro set, 25-19 pro Blumenau. Só que aí veio o troco. No quarto set, Campinas fez 25-10. E no tie-break, 15-8. Segunda vitória em 2 jogos do vôlei Renata na Superliga. No jogo de fundo, rapaz, também foi uma partidaça. O Cruzeiro venceu o Minas também por 3-2. Rodada interessantíssima. E hoje tem mais duelo da Superliga masculina. Tem Joinville contra Praia Clube às 6h30 da noite em Joinville. Alexa, tocar CBN Campinas. Você está ouvindo a rádio que toca notícia. Olá, muito bom dia para você, bem-vindo ao Manhã CBN. Então, as informações para saber como fica o tempo hoje e também aí para a semana toda. Confira todas as notícias essenciais para o seu dia antes de sair de casa. Agora também na Alexa. CBN Campinas, a rádio que toca notícia na nossa região. (11h54) Antônio Lupe. Sim, sou eu. Humberto Louser está ou não está no radar da Ponte Preta? Você sabia que uma vez na coletiva eu chamei ele de Humberto Lupe? Ele rachou o bico, velho. Eu lembro. Ele deu muita risada. Professor Humberto, né? Professor Humberto foi desligado do Atlético Goianiense ontem, né? Exatamente. Vocês informaram aqui. Eu estava ouvindo rebaixado o Atlético Goianiense. Vocês da imprensa.
E é o seguinte, Humberto Louser, Carlão de Freitas disse uma frase que ficou guardada na minha memória. Quando Humberto Louser deixou o Guarani. Ele falou assim, o Louser ainda vai treinar o outro time de Campinas, a Ponte Preta. E a Ponte foi dar uma sondada depois da saída do Louser do Atlético. Mas o Louser, ele quer começar um trabalho em 2025. Se na Ponte Preta ou em outro clube, não sei. Mas no momento não tem a possibilidade do Louser assumir a Ponte Preta. Hoje, tá? A não ser que faça uma proposta absurda e ele mude de ideia. Mas o Louser tem como pensamento começar um trabalho a partir do ano que vem. Até porque o Louser não teve uma temporada tão boa assim em 2025, né? Ele sai do Guarani, vai para a Chape, também não consegue bons resultados para a Chape. O Atlético tira ele da Chape, ele não foi demitido da Chapecoense. O Atlético tira o Louser da Chape, só que no Dragão a situação ali era difícil. Campeonato Brasileiro de Série A, Adson Batista já afirmando que o Atlético tinha caído, faltando 10 jogos para terminar o campeonato. E aí ontem veio aí a gota d'água, a saída do Humberto. A Ponte, por enquanto, deve ficar com o Nenê para essa reta final de Série B do Campeonato Brasileiro. Ontem, resultados terríveis para a Ponte, né? A vitória do Botafogo contra o Amazonas, a vitória da Chape contra a equipe do Brusque, e a Ponte Preta, no complemento da rodada, foi parar na 16ª colocação, uma posição acima da zona do rebaixamento. Contra o Paysandu é decisão, é final de Copa do Mundo, é divisor de águas, é jogo de 6 pontos. Todos aqueles termos que você não gosta, Júlio, são aplicados para essa partida entre Ponte Preta e Paysandu, segunda-feira, 9 horas da noite, no Moisés Lucarelli. Nenê Santana tem a volta do Gé, tem a volta do Novaes, tem a volta do Luiz Felipe, tem a volta do Pedro Rocha e pode ainda ter a volta do Emerson e também do Joilson, jogadores que estavam ou ainda estão, a gente ainda não tem a confirmação, em fase final de tratamento no departamento médico. A grande dificuldade da Ponte no mercado atualmente, né, Carlão, tem sido convencer um técnico a aceitar esse desafio, porque falta um mês para acabar o campeonato, a Ponte está ameaçada ainda pelo rebaixamento, e não se tem, assim, uma confiança que o time vai ter respaldo financeiro para montar um bom planejamento no final. Eu acho que para um treinador de futebol, e assim como para um Beto, é sempre interessante trabalhar na Ponte. A Ponte é um trampolim, é um clube revelador de treinadores, né? Gilson Kleina, Estevão Soares, treinadores que tiveram um trampolim na carreira a partir da Ponte Preta. Nelson Batista, Cilinho, e por aí vai. Só que hoje a Ponte ela não passa essa confiança, né? Não só em termos financeiros, e isso reflete, né, na montagem de elencos. E o elenco da Ponte, neste momento da Série B, ele é fraquíssimo. Os números estão aí, a Ponte está fadada aí ao rebaixamento, é uma candidatíssima para cair para a Série C. E é complicado o Humberto assumir a Ponte neste momento. Eu acho que seria importante para a Ponte ter um treinador nesta reta final, mas não vai ter. Eu acredito que não vai ter. Mas seria importante para a Ponte. Agora, para o Humberto, realmente, agora, eu esperaria, caso fosse a Ponte Preta. Para o ano que vem, uma Ponte Preta numa Série B, por exemplo, Série A1 de Paulista, fortalecida financeiramente, com bom entendimento com a diretoria, seria legal o Humberto Louser na Ponte. Mas, neste momento, para a Ponte seria ótimo. Agora, para o Humberto, não seria interessante, não, porque ele corre o risco de ser rebaixado com a Ponte. É isso, né, Fábio Chab? E agora a Ponte entra mais pressionada para enfrentar o Paysandu, porque agora ele é o primeiro time fora da zona de rebaixamento, né? O Z4 tá ali beirando a macaca. Status de decisão, né? Uma eventual vitória sobre o Paysandu faz a Ponte Preta ultrapassar o próprio Papão. Então, um jogo importantíssimo, jogo direto aí na luta insana aí contra o rebaixamento. A sorte da Ponte Preta é que na próxima rodada os dois times que estão logo abaixo dela se enfrentam, né? Então, o prejuízo acaba sendo menor com qualquer que seja o resultado, caso a Ponte não consiga uma vitória. Mas, sem dúvida, segunda-feira é jogo para a torcida comparecer, apoiar a Ponte aí, que com certeza daí sai o destino, o caminho da macaca nessa reta final de temporada. É isso, jogo na próxima segunda-feira no Moisés Lucarelli, então estaremos monitorando aí para saber também se a Ponte vai perder ou não, né? O Sérgio Rafael, por conta vai ser julgado, né, do coice. Contra a Chape. Contra quem? Contra a Chape. Cara, o cara deu um coice. Eu acho que ele vai pegar um gancho. O STJD tá sendo mais rigoroso
nesse segundo semestre. Júlio, ele deu um coice. Imagina você numa reunião do STJD, chega lá o auditor E defender fala assim, isso, né? olha só o que esse rapaz fez. Ele deu um coice no adversário, quase acertou Coice as de partes burro. íntimas do atleta. Aí vai o advogado para explicar que não foi um coice, foi o movimento natural da perna. Foi sim. Nossa, vai virar um rolo danado. Mas que Deus ilumine o departamento jurídico da Ponte Preta. Meio-dia em Campinas, estaremos de volta às 4 no Arena e amanhã às 11 horas com o CBN Esportes. Grande abraço a todos. Até lá. News Truck CBN Campinas. Oferecimento Ampesp Fomenta 2024, o maior congresso para gestores de pequenos municípios no Brasil. CBN Esportes Campinas.